Me disseram que essa era uma cidade fria e que chegar aqui sem conhecer ninguém podia ser torturante. Mas sempre que eu olhava para o horizonte, via uma cadeia de montanhas. O que será que tem para lá? O que descobri é que em volta de Curitiba tem um patrimônio da Mata Atlântica brasileira. E que a capital do Paraná não é tão malvada assim. Morro Anhangava, é nosso. Então, estou na região metropolitana de Curitiba, passei por Piraquara, depois 4 Barras. Aqui já tem uma enorme mancha de floresta e é onde fica um dos parques que protegem a Serra do Mar no Paraná, o Parque Estadual da Serra da Baitaca. A gente vai fazer a trilha do Morro Anhangava. Uma trilha que não é considerada difícil, um esforço físico. Eu vim justamente para retomar o condicionamento depois de quase 2 meses, em virtude de uma apendicite. Passei 6 meses vivendo como um curitibano. Então, além de fazer trilhas, quero contar um pouco do que eu descobri sobre essa cidade, a 8ª mais populosa do Brasil. E ainda assim, dona de um insistente ar de interior. Talvez pelo jeito paranaense, ou porque até 1853 Curitiba era mesmo uma cidade de interior. Naquele ano, o Paraná se emancipou de São Paulo. Mas aqui no Largo da Ordem, parece que nem a independência do Brasil chegou ainda. Ela é assim, mistura o passado colonial, as movimentadas avenidas e muita natureza. Comparado às trilhas que tem na Serra do Mar aqui em Curitiba, essa aqui não tem muita ascensão. A gente sai da casa dos 900 e vamos ali para 1.400 e poucos metros de altitude. Ela também não é muito longa, então acho que é uma trilha ideal para botar o corpo em funcionamento sem exigir muito dele também. Eu estava sentindo um cheiro de eucaliptos e aqui eles estão. Provavelmente era uma área de extração de madeira até ser criado o parque. Aliás, não vi nenhuma araucária na trilha até agora, por isso a importância de ter esse e outros parques aqui, né? E a Serra da Baitaca é interessante porque ela é mais próxima de Curitiba, como se fosse a primeira fortaleza entre a capital e o litoral. Dois quilômetros de trilha, 40 minutos. A parte fácil foi agora. Nesse ponto a brincadeira vai começar. Nós vamos subir o morro por uma face e descer pela outra. Importante, tá? Eu vim para essa trilha de Perneiras porque está um tempo muito atípico para outono, que é seco e quente. É um chamado veranico ou bloqueio atmosférico. Eu nunca vi ninguém falar de cobra em nenhuma das trilhas aqui da Serra do Mar no Paraná. Mas, por via das dúvidas, já que esse é o tempo que elas gostam, eu tô com a perneira. Inclusive lá na descrição tem link se você quiser comprar também. Olha que legal, as vias ferratas, pedacinhos de metal colocados na rocha. Eu adoro isso daqui. Nem deveria estar com esse bastão, mas é que aqui é pequeno.
Mas é só botar os pés, as mãos. E sem mistério nenhum, cara. Tem vários degraus. Tem uma infraestrutura legal aqui que eles colocaram. Às vezes são degraus de pedra, às vezes de madeira. Para subir de bastão é legal. Uma grande rocha, um grande pedaço de granito. Essa é a composição da Serra do Mar. Granito. Agora a parada é mais divertida, ó. Temos esse paredão aqui para encarar. Aqui embaixo, tô fazendo assim, né? Ó, meu pé, vou vir para cá. Uma vai segurar aqui e outra aqui na rocha, ó. Aí, aqui, lá embaixo, meu pé tá bem seguro. Sempre indo no degrau ou se apoiando na rocha. Vou trocar lá embaixo. Direito aqui. Esquerda vem aqui. Aí, ó. Aí vamos. Vambora. Agora eu tô que nem o John Travolta. Vai pra lá. Aqui, ó. Aí, olha quem tá aqui. Dois cachorrinhos. É aqui o Cume. É aqui o Cume. Ele tá me dizendo que é aqui o Cume. É aqui o Cume. Ah! Morro Anhangaba. Nossa! Daqui se avistam as duas principais serras do leste paranaense. A norte, o Ibitiraquiri, onde ficam as montanhas mais altas do sul do Brasil. Quem já viu o Pico Paraná de perto não tem como não reconhecer suas corcovas, mesmo lá longe. A leste fica o maciço do Marumbi. As nuvens estão descendo em direção ao litoral, e nesse dia aí não deu praia. Já na direção oeste fica o Planalto de Curitiba, com toda a região metropolitana. Primeira coisa que me chama a atenção no visual. A gente está bem de frente para a capital do Paraná, então dá para ver toda a mancha urbana aqui. Uma coisa interessante aqui também sobre Curitiba é a represa do Ivaí. A cidade está perto de nascentes de rios. Isso é um problema para a captação de água, porque às vezes você precisa ter volume, né? Imagina, para abastecer uma cidade de milhões de pessoas. Então eles construíram algumas represas. Visto de cima, o Anhangaba tem grandes blocos de granito expostos. São chamados de afloramentos. O granito está em quase toda a Serra do Mar, que vai desde o Espírito Santo até Santa Catarina. Bem, fim de tarde está bem bonito, mas vou correr que eu não trouxe lanterna. Eu não vou descer pelo mesmo caminho, nós vamos para uma outra trilha aqui. Vamos lá.
Primeiro desafio realizado com sucesso. Agora vamos aumentar o nível de dificuldade. Uma das coisas que eu mais procurei foi um lugar para ver o pôr do sol. Achei bem num viaduto. Curitiba não tem muitos mirantes naturais. O relevo é aplainado. Sem morros e com rios estreitos, ficou mais fácil planejar a cidade. Tem avenidas intermináveis, com espaço para os ônibus e para as bicicletas. Mas mesmo assim tem trânsito. O plano diretor daqui é rígido para os padrões brasileiros. Ele concentra os prédios mais altos nas maiores avenidas. Reserva espaço para as áreas verdes, que ainda funcionam como reservatório nas chuvas fortes. As capivaras do Parque Barigui agradecem. Elas são patrimônio curitibano e estão sempre por aqui. Estou de volta a Piraquara, na região metropolitana, em direção às encostas da Serra do Mar. A paisagem aqui é bem diferente lá da Serra da Baitaca, ela é mais rural, acidentada, e aqui fica outra das represas do sistema de abastecimento de Curitiba. Não conhecia essa região, confesso que estou encantado. Olha a quantidade de araucárias. Aqui é bem clima de serra mesmo, rural assim, e as montanhas estão bem ali à nossa frente. Quando for subida na mata, eu vou priorizar usar um bastão. Com uma mão é bom que ela fique livre para pegar nos troncos e nas pedras. A gente vai passar pelo Morro do Canal, Morro do Vigia e Torre Amarela. E essa trilha, na verdade, ela tem fama de ser mais difícil, mas é por causa dos grampos, da questão técnica. Vambora! Agora vai ficar divertido. Vamos ter que ir com essa corda. Então é só puxar a corda na tua direção e subir normalmente, ó. Detalhe, estou com luvas para machucar as mãos. Só tem agora uma subidinha daquele jeito. Vamos ver aqui. Vou precisar colocar um pé aqui, botar outro aqui. Aí. Aqui eu vou botar na pedra, o outro aqui. Cumita ali, ó, mais uma aqui. Tranquilo, ó. Agora eu vou ter que passar pra lá. Entrei com o pé errado, ó. Troca o pé, porque o botão aqui. Agora sim, ó. Aí, agora vamos embora. Tranquilo. Vou nem precisar do grampo, ó. Aqui. Hein? Acho que foi o último. Então, tá aqui, ó. O Morro do Canal é nosso. Olha onde a gente está localizado. Ali está a Serra da Baitaca e o Anhangava. A Serra do Ibitiraquiri lá para trás e a do Marumbi fica aqui perto. Inclusive a gente entrou na área do Parque Estadual do Pico Marumbi. E Curitiba, toda a região metropolitana aqui na frente. Lembra que lá não dava para ver o litoral por causa das nuvens? Hoje está dando para ver. Ali é a Baía de Paranaguá. Está muito fosca a imagem porque a gente está com bloqueio atmosférico. Então o ar está muito seco. Aí as partículas estão em suspensão.
Inclusive isso segurou a chuva que provocou a catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Próximo objetivo é o Morro do Vigia, aquele lá do meio. Tem uma corrente aqui. Aí. Então aqui já é um terreno mais complicado. Aí, ó. Agora eu vou botar outra. Agora o problema é outro. É uma trilha de cume. A vegetação é bem rasteira, a maior parte do caminho fica vindo na cara. Aqui é baixadinho, muito galho também, tem que tomar cuidado para não tropeçar. Aqui, ó. Aí. Morro do Vigia. Lado a lado, o Canal e o Vigia parecem dois irmãos. E aos pés deles, a Mata Atlântica é um enorme cobertor, protegendo uma enorme biodiversidade, assim como as águas que são consumidas por milhões de pessoas. A trilha, na continuação, é um pouquinho chata. Muitos troncos, raízes. Às vezes ela fica fechada, que nem a gente pegou lá. E às vezes ela pode parecer um pouquinho confusa, mas está bem sinalizado. Então se você vier aqui e achar que se perdeu, é só procurar os sinais por toda a trilha. Em algum momento aqui vai ter uma bifurcação. Aham, aqui. Vamos subir para a Torre Amarela então, que é o último objetivo. Vamos que agora tem um paredãozinho aqui. Tem uma vala aqui no meio. Então ela vai nos ajudar a ter um lugar para botar o pé. Aqui. Aí eu pego a outra. Eu vou ter que colocar um pé aqui. Vamos ver se vai funcionar. O direito. Essa foi legal, hein? E aqui, a Torre Amarela para completar o roteiro. A Torre Amarela não chega a ser um morro. É uma elevação de granito. Daqui, a gente tem a última vista para o Morro do Canal e para as outras serras. Já são quase 4 da tarde e é hora de se mandar.
tá feito. Então as 2 trilhas que eu queria fazer para retomar meu ritmo. Claro, tem que exercitar mais, fazer academia também, mas o que importa é que estamos de volta. Agora, contemplar o fim de tarde. Mesmo sendo metade de maio, estava quente na região. Não é por ser a capital mais fria do Brasil que aqui faz frio o tempo todo. Aliás, a fama de frieza é tanto do clima quanto da personalidade do curitibano. Para cá vieram grandes levas de imigrantes eslavos, germânicos, italianos, árabes e japoneses. Dizem que a cara amarrada é culpa de alguns deles. Para quem gosta de viver sozinho, isso não faz diferença. Hoje, essa é a cidade mais populosa do sul do Brasil, cada vez mais perto dos 2 milhões de habitantes. Tem muita coisa para se descobrir por aqui. 6 meses só foram uma amostra. Mas deram muita vontade de voltar.